Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Hoje nós vamos finalizar os comentários e a análise, das funções do educador social conforme a resolução 9 de 2014. Aqui neste canal já tem 2 vídeos anteriores onde eu trago também esses comentários, essa análise, e também explico conforme a prática do educador social as funções que estão ali descritas. Então esse vídeo é a parte 3. Se você tem curiosidade ou se você não assistiu os outros 2 vídeos, eu recomendo que você também assista para você entender tudo isso, que engloba a função do educador social. O meu nome é Thaís Regina, eu sou pedagoga de formação e atuo como educadora social há mais de 8 anos. Também fui 1 ano como coordenadora pedagógica de uma instituição e minha missão aqui nesse YouTube é trazer o conhecimento, é compartilhar com vocês a minha vivência como educadora para todos aqueles que pesquisam, que têm curiosidade de saber mais informações sobre essa profissão. Você não é inscrito nesse canal? Então, por favor, se inscreva nesse canal porque não custa nada para vocês, mas vale muito para mim. Se você já gostou da introdução desse vídeo, não esquece de deixar um curtir e também um comentário. E se você achar que no final desse vídeo vale a pena compartilhar esse vídeo com alguém, faça isso, porque assim você vai estar ajudando a compartilhar o meu trabalho com outras pessoas. Nos 2 últimos vídeos, então, eu abordei algumas partes da nossa resolução 9 de 2014. Essa resolução, ela entra, dentro da NOB SUAS e ela é uma forma de organizar e padronizar também os serviços, dos profissionais dentro dos serviços, programas, projetos da assistência social no geral. Então essa resolução, ela trata especificadamente, a resolução 9 de 2014, ela trata especificadamente das funções de nível médio e de nível de ensino fundamental. E dentro da profissão de nível médio está, o cargo de educador social ou também orientador social, tá? Tem essas 2 nomenclaturas, as 2 nomenclaturas estão corretas, é a mesma função, são as mesmas atribuições. Como eu venho falando em vários vídeos anteriores, dentro dessa resolução a gente tem um abecedário, de detalhamento de quais seriam as funções do educador social. A princípio, parece ser algo muito complexo, muitas funções, um trabalho muito difícil, e muitas pessoas acabam criticando, ou até mesmo reclamando por ser um trabalho onde tem muitas funções e, entre aspas, ou na maioria das vezes, ganhar um salário bem abaixo da média. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre o salário do educador social, a minha opinião sobre isso, mas eu venho aqui novamente dizer: todas as profissões têm o ônus e o bônus, Eu escolhi atuar como educadora social e eu tenho os meus motivos para isso, Eu tenho certeza que cada pessoa aqui não escolhe a profissão somente pelo salário, porque também isso a gente não consegue se sustentar em uma profissão que a gente não gosta, que a gente não sente prazer em fazer nada ali, somente pelo salário. Então, gostaria que vocês também, a partir de agora, enfim, tudo que eu vou falar aqui das funções do educador social, que vocês tenham a mente aberta e pensem para além do salário, pensem mais no sentido de vocação, no sentido de desejo de trabalhar em algo que tem a ver com isso que eu vou dizer aqui. Então, novamente repito, tem outros 2 vídeos onde eu já abordo algumas outras funções do educador social, e o que eu faço aqui, nada mais, nada menos, é trazer essa informação através da leitura, mas às vezes eu coloco aqui também escrito, e eu faço o meu comentário a partir da minha vivência, da minha experiência como educadora social, para fazer mais sentido para vocês, para que vocês consigam entender e ter um contexto maior de entendimento da descrição da função. Então vamos lá. Agora, da letra K até a letra X, vamos observar, que tem dentro das funções, a maioria das descrições que tem aqui, letra L até a letra X, são funções de apoio
apoio, tá? Apoio à equipe, apoio à instituição, apoio aos indivíduos. Então é muito importante a gente entender o significado dessa palavra de apoio. Eu sempre falo aqui que o educador social não trabalha sozinho, né? O educador social, ele tem sim o respaldo de uma equipe, ele tem sim outras pessoas ali que ajudam, que auxiliam também nesse trabalho. Isso é muito importante a gente ter em mente. Então, eu vou dar sequência aqui na leitura rapidamente, tá? Letra K. Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e ou pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das unidades socioassistenciais. Ou seja, o educador social, ele apoia nesta parte de mobilização de campanhas. Quais campanhas? Podem ser essas campanhas de prevenção, tá bom? Como está descrito aqui, de enfrentamento de situações de risco, social, então no âmbito maior, e no sentido pessoal também. Ações também relacionadas a violações de direitos, tá bom? Então nós ajudamos nessa parte de apoio dessas mobilizações que vêm de redes intersetoriais, muitas vezes em parceria do pessoal do CRAS, do pessoal do posto de saúde, dos conselhos municipais, enfim, nós temos o calendário, né, social, e para além do calendário social, nós temos também os eventos que acontecem dentro da comunidade. Então, na letra K, nós temos o apoio no processo de mobilização. Na letra L, nós temos a sequência disso, que é apoiar na elaboração de distribuição de materiais dessas ações. Então, já tem uma organização, já tem uma prévia ali do que vai ser feito, do que vai ser disponibilizado. E o educador social, ele auxilia, ele apoia na elaboração desses materiais, tá bom? E também na distribuição, ou seja, com os educandos, com seus familiares, até mesmo fazendo, né, uma caminhada ali nesse território para entregar esses materiais, enfim. Aí cada equipe define. Então essas duas letras, né, a letra K e a letra L, elas já estão entrelaçadas. Vamos lá, letra M, apoiar os demais membros da equipe de referência em todas as etapas do processo de trabalho. Novamente, nós temos a palavra apoio, tá bom? Então, nós prestamos apoio quando as pessoas nos solicitam, quando as pessoas precisam de alguma orientação, ou quando as pessoas estão com alguma dificuldade, essas pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho. E isso não tem só na profissão do educador social, várias outras profissões a gente encontra isso. Como eu disse, o educador social não trabalha sozinho, tá bom? Letra N, apoiar na elaboração de registro das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para preenchimento de plano de acompanhamento individual e ou familiar. Isso daqui é uma coisa muito importante. Novamente, nós temos a palavra apoio, ok? Geralmente, quem faz essa parte de relatórios, de documentos, de encaminhamentos é o assistente social ou psicólogo ou a equipe técnica do local, tá bom? Como que o educador social, ele apoia? Ele apoia trazendo informações que possam colaborar nessa parte, né, desses registros, tá? Então, o educador social, ele tem um olhar do dia a dia, de como que aqueles indivíduos que ali frequentam aquele local, como que eles se comportam, como que geralmente é a rotina, e a partir disso o educador social, ele consegue trazer informações importantes para a equipe técnica. Lembrando que é uma via de mão dupla. A equipe técnica, muitas vezes eles perguntam coisas para os educadores, mas também nós educadores também temos o dever de levar informações como que podem ser no sentido de risco, no sentido de oferecer perigo para aqueles educandos que ali frequentam, ou se você identificou uma situação de vulnerabilidade, enfim, ou se você está fazendo um trabalho preventivo. Então, levar essas informações também é importante, mas muitas vezes a equipe técnica também vai até o educador para conseguir mais informações para que esses relatórios, esses planos, né, de acompanhamentos, eles sejam realizados.
tá bom? Letra O, apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios de transferência de renda ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto dos direitos sociais. Novamente aqui, apoiar na orientação. Então, nós fazemos esse trabalho de orientação. Dependendo do público que você trabalha, tá? Na instituição que você trabalha, você vai ter que sim atuar nessa parte de apoio e também de orientação aos serviços, acompanhar esses encaminhamentos, né? Desses educandos que ali frequentam. Aqui no caso, né? Programas, projetos, benefícios, transferência de renda. Então você precisa ter um conhecimento básico assim de tudo que engloba esses programas, projetos, transferência de renda, e aí do local que você trabalha. Você não precisa ser o dono da razão, saber de tudo, tá? Mas pelo menos do local que você trabalha, para você conseguir passar essas informações, essas orientações ao público que você recebe. Onde que você consegue isso? Primeiramente conversando com a equipe técnica, sabendo do que se trata, e depois fazendo o seu próprio plano de estudo ali para entender rapidamente do que se trata esses programas, serviços que fazem parte desse eixo aqui que foi citado. P, novamente, apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados. Então, novamente, nós temos a palavra apoio aos encaminhamentos, né? Então, a equipe técnica geralmente é quem faz esses encaminhamentos. Então, quando eles precisam, eles entram em contato com o educador, fazem as perguntas necessárias. O educador também pode ir até a equipe técnica e perguntar, né, em qual passo se dá o tal encaminhamento que ele fez parte. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, né? Você pode ser o educador de uma turma específica. Dentro dessa turma específica aconteceu com uma criança uma situação de violência, e aí a equipe técnica, juntamente com o relato do educador, fez, né, um relatório e encaminhou para o conselho tutelar, né? Então, a equipe técnica fez o encaminhamento de um documento, mas a partir do que o educador trouxe também. E o educador também pode ir junto da equipe técnica e também perguntando em qual passo se dá esse processo do encaminhamento, até mesmo para ele poder dar o respaldo para o educando que está ali junto com ele. Letra Q, apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e de políticas públicas. Então, novamente a palavra apoio. Articulação dos serviços socioassistenciais, tá? Existem vários serviços, tá? E geralmente os profissionais que estão envolvidos nessa rede, né, desses serviços é o assistente social e o psicólogo, e depois vem a figura do educador social. Então, tudo que a equipe técnica traz para o educador, ele tem sim o dever de apoiar também nessa parte dessa articulação, seja numa ação, seja numa mobilização, seja até mesmo em reuniões. Então, esse papel de apoio. R, participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado. Isso daqui é muito importante, pessoal. Educador social precisa ter instrumentais. Instrumentais de trabalho para vocês terem relatório de atividade, terem o seu diário de bordo, para vocês aprenderem, né, a ter isso registrado, aprender a registrar os processos do trabalho de vocês, para poder conseguir nessa parte das reuniões de equipe, de planejamento de atividade e até mesmo de avaliação, você ter material, você ter ali informações que contribuam para o planejamento e também para a avaliação do trabalho em si. Não adianta, né, nós confiarmos na nossa memória. Muitas vezes essas reuniões de planejamento, de avaliação, elas são ou trimestrais ou semestrais. Se você não tem os seus instrumentais de acompanhamento, de planejamento e de registro, quando chega na etapa dessas reuniões, você não consegue colaborar, você fica perdido e você acaba não fazendo uma das suas funções, né, que faz parte do trabalho do educador social. É muito importante que o educador social aprenda, tá, a registrar as informações de forma correta e de ter o seu trabalho organizado. Não é porque é uma profissão de nível médio, não é porque não exige faculdade, nada disso, que nós vamos oferecer um trabalho de qualquer jeito. E principalmente esses instrumentais, essa parte de organização é importante para a sua segurança como profissional da área social. É muito importante a gente ter os registros datados, detalhados, porque isso faz a diferença no final. Letra
S. Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimento de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas. Então aqui nós temos como, dentro da profissão de educador social, nós temos que desenvolver várias atividades. Dentre elas, nós temos outra aqui que é detalhada, né? Atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares. Então, juntamente com a equipe técnica, que já tem, né, um planejamento prévio ali organizado da instituição, do serviço em si, o educador social ele vai desenvolver atividades que são relacionadas a isso, que evitem ou que possam trabalhar essa questão do rompimento de vínculo familiar. O vínculo familiar ele pode ter acontecido, né? Esse rompimento pode ter acontecido de várias formas, através de vários tipos de violência, de negligência, de violação de direitos. Então, o educador social, junto com a equipe técnica, a equipe técnica traz a informação, traz o que precisa ser feito, o que precisa ser trabalhado no serviço, e o educador social, com as suas habilidades, com os seus conhecimentos, com as suas competências profissionais, ele organiza as atividades relacionadas a esse assunto, tá? Aqui já tem vários vídeos aqui no meu canal falando sobre isso, então eu recomendo que vocês também deem uma olhadinha nos vídeos aqui. Letra T. Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimentos de condicionalidades. Então, aqui, novamente, nós temos a palavra apoiar na identificação, tá? Isso daqui não é muito comum de acontecer. Eu, pelo menos, em todo esse tempo como educadora social, nunca passei por uma situação dessa. Mas, normalmente, famílias que recebem algum tipo de benefício, enfim, que fazem parte de algum tipo de serviço, de programa, tem lá, dentro desse serviço, benefício ou programa, tem a condição, né? Existe uma condicionalidade para que a família receba ou o benefício ou que faça parte do programa. Então, o educador social, dependendo do local que ele trabalha, ele tem que identificar se a família não está cumprindo como se fosse com um combinado que foi acordado entre as partes, né? Entre o serviço e entre o usuário. Isso nunca aconteceu comigo, não é muito comum de acontecer, mas é importante estar descrito aqui. Mas nada mais é que apoiar e ir acompanhando. Então, geralmente, a equipe técnica vem sempre perguntar, vem sempre dar uma dica para o educador, para ele ficar de olho nessa parte. Por fim, letra U, informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas, projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra. Então, aqui, nós temos o trabalho de informar, sensibilizar e encaminhar. Novamente, aqui depende do serviço que você vai estar trabalhando. Aqui já no caso, seria no caso de famílias, né? Indivíduos no sentido de formação, de qualificação profissional. Então, se no local que você está atuando ou que você vai atuar, existe esse tipo de projeto, esse tipo de serviço oferecido, então nós educadores temos que informar, sim, temos que informar, também trabalhar com esses educandos, né, a sensibilização de como é importante essa qualificação, de como é importante buscar, né, essa parte de crescimento profissional. Então, seria mais voltado a isso, essa parte da função. Letra V, acompanhar o ingresso, frequência e desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos. Então, no caso, a letra U já tem a parte de informar, sensibilizar e encaminhar. A letra V é o acompanhamento desses usuários, né, que foram, enfim, para esses cursos, que foram encaminhados. Então, o educador social faz esse acompanhamento, ele fica ali perto, próximo, enfim, sendo um auxílio, sendo também um ponto de segurança para esses educandos, esses usuários que estão agora encaminhados dentro dessa proposta que foi pensada. E por fim, letra X, apoiar no desenvolvimento de mapas de oportunidades e demandas. Novamente, nós temos aqui a palavra apoiar. Então, novamente, a equipe técnica tem um plano, tem algo ali em mente, tem algo pensado. O educador social, ele atua no apoio. Então, o que a equipe técnica pede, solicita de informação ou de ação, o educador social, ele apoia
nesse sentido. Como eu disse para vocês, o educador social não trabalha sozinho, ele tem sempre uma equipe ali junto com ele. Então é muito importante, quando vocês não souberem ou tiverem dúvida a respeito da função ou do que foi pedido para vocês, que vocês perguntem, que vocês esclareçam as dúvidas de vocês, porque assim vocês vão conseguir contribuir. A maioria aqui das funções do educador social é uma função de apoio, de suporte e de acompanhamento. Então nós precisamos estar muito atentos, né, de quais são os nossos objetivos como educadores e ali também dentro da instituição que a gente trabalha, como que a gente pode colaborar com isso também e principalmente ter um trabalho organizado, saber registrar o que nós fazemos, datar os documentos, para que no final, né, sempre ao final dos serviços, né, das datas, ou no final do ano, ou no final do semestre, sempre nessas reuniões de equipe, o educador ele pode colaborar trazendo informações, mas ele também pode colaborar apresentando para a equipe tudo que foi feito, o crescimento, né, desses educandos que passaram por ali, independente de qual projeto seja. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas foi para finalizar esse eixo das funções do educador social. Eu espero que realmente tenha ficado um pouco mais fácil o entendimento para vocês. Como eu já disse várias vezes, na prática, conforme você vai fazendo, você vai identificando essas situações rapidamente e vira algo fácil, não é algo tão difícil, tá bom? Se você tem interesse em fazer aula comigo, em esclarecer mais coisas a respeito da profissão do educador social, o meu link tá aqui abaixo. Um grande beijo, muito obrigada por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e até a próxima. Tchau!